O cheiro de cera e o som ritmado de sapatilhas no tablado eram o refúgio de Eva. Aos 34 anos, a pele negra retinta brilhando sob a luz fraca do estúdio, ela movia-se com uma graça que desmentia as dificuldades que enfrentara. Viera do interior, sozinha, para a cidade grande, com o sonho de dançar e o estômago roncando. Hoje, seu pequeno estúdio de dança, Corpo em Poesia, era seu sustento, sua paixão e o palco onde transformava vidas, como a da pequena Bruna. Bruna, com seus 10 anos e olhos melancólicos, era uma sombra da alegria que a infância deveria prometer. Desde a morte da mãe, quando tinha apenas 3 anos, vivia numa suntuosa mansão com o pai, Theo. A menina encontrava na dança e em Eva um calor que sua casa fria e vazia, apesar de luxuosa, não oferecia. Eva via em Bruna não apenas uma aluna, mas um reflexo da solidão que ela mesma conhecera. Pacientemente, ensinava-lhe não só passos de balé, mas também a encontrar a própria voz através do movimento, a sorrir com o corpo inteiro. Theo Montenegro, aos 38 anos, era um nome que ecoava com poder nos tribunais e nos círculos da alta sociedade, e sua presença física não deixava por menos. Alto, de porte imponente e ombros largos que preenchiam com perfeição seus ternos caros, ele era a personificação da autoridade. O cabelo escuro, impecavelmente cortado, talvez já exibindo discretos fios prateados nas têmporas que apenas acentuavam seu ar de comando, emolduravam um rosto de traços angulosos e firmes. Seus olhos, de um azul intenso e penetrante, frequentemente carregavam a frieza de um advogado implacável, e sua arrogância era tão afiada quanto as lapelas de seus blazers. Por baixo dessa fachada polida, no entanto, carregava uma culpa latente pela morte da esposa, um fardo que o transformara num homem amargo e distante, especialmente de Bruna, uma amargura que por vezes sombreava sua expressão controlada. Para ele, prover era amar, e sua agenda lotada era a desculpa perfeita para a ausência emocional. Numa tarde chuvosa, a babá de Bruna teve um imprevisto. Theo, contrariado e impaciente, viu-se obrigado a buscar a filha na aula de dança. Ao entrar no estúdio simples, um contraste gritante com seu mundo de mármore e aço, seus olhos encontraram Eva. Ela corrigia a postura de Bruna, a voz suave, mas firme, o corpo esguio emanando uma energia vibrante. Por um instante, o advogado implacável sentiu algo desconhecido, um calor que lhe subiu pelo peito, uma admiração crua pela força e beleza daquela mulher. Eva, percebendo o homem imponente na porta, ofereceu um sorriso profissional. "Senhor Montenegro, suponho. Bruna fala muito do senhor." Theo apenas anuiu, a voz mais ríspida do que pretendia. "Vamos, Bruna." A pequena correu para ele, mas seus olhos voltaram-se para Eva, com um brilho que Theo raramente via. "Tchau pro Eva, até amanhã." "Até amanhã, meu bem, dance com a alma." No carro, o silêncio era quebrado apenas pela voz de Bruna tagarelando sobre a aula, sobre Eva, sobre como a professora a fazia sentir-se leve como uma pena. Theo ouvia, mas sua mente estava em Eva. A imagem dela, a pele escura reluzindo, o sorriso genuíno. E então, a voz insidiosa do preconceito, tão arraigada em seu ser, sussurrou. "Uma dançarina negra. O que você está pensando?" Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Aquilo era ridículo, uma atração momentânea, nada mais. Os encontros, antes esporádicos, tornaram-se estranhamente frequentes. Theo, o homem cuja agenda era mais intransponível que a muralha de um castelo, via-se quase que inconscientemente arranjando brechas para buscar Bruna na escola de dança. Reuniões importantes eram adiadas, compromissos remanejados. Ele dizia a si mesmo que era para passar mais tempo com a filha, para compensar suas ausências. Mas, no fundo, uma parte dele sabia que a verdadeira força magnética era a presença de Eva. Ele não compreendia como, mas nos dias de aula de dança de Bruna, lá estava ele, o bilionário implacável, esperando no saguão modesto do Corpo em Poesia. Em cada um desses encontros, forçados pela sua própria e inexplicável necessidade,
Theo lutava contra a atração crescente. Ele observava Eva, a forma como ela se movia com uma mistura de força e leveza, a paciência com que guiava Bruna, o carinho genuíno que transbordava em cada gesto. Via como os olhos da filha brilhavam, uma alegria pura e infantil que ele raramente conseguia despertar. Eva era, inegavelmente, um sol para a pequena lua que era Bruna, e a luz desse sol começava a aquecer perigosamente o coração congelado de Theo. Certa vez, ao buscar Bruna, Theo chegou mais cedo e ouviu uma conversa. Outra mãe, visivelmente abastada, comentava com Eva sobre uma festa de aniversário da filha. Seria adorável se a Bruna fosse, claro, e você também, Eva. Talvez pudesse nos ajudar com algumas brincadeiras, quem sabe? O tom era condescendente, a oferta velada de trabalho disfarçada de convite. Eva sorriu, a dignidade intacta. Agradeço o convite pela Bruna, senhora Almeida. Quanto a mim, tenho compromissos profissionais, mas obrigada pela lembrança. Theo sentiu uma pontada de raiva pela senhora Almeida e, para sua surpresa, uma admiração ainda maior por Eva. Mas, ao mesmo tempo, a voz do preconceito gritou mais alto. É um mundo dela, diferente do meu, incompatível. A ideia de que ele, Theo Montenegro, pudesse se sentir atraído por alguém tão diferente era inadmissível. Aquele sentimento era uma fraqueza, uma anomalia a ser erradicada. A relação de Eva com Bruna florescia, tornando-se o pilar emocional da menina. E quanto mais Bruna se apegava a Eva, mais Theo se sentia encurralado por seus próprios sentimentos contraditórios. A admiração por Eva guerreava com seu desprezo internalizado, a repulsa social que ele imaginava. Foi então, num ato de desespero para cessar aquele tormento interno, para cortar o laço invisível que o puxava em direção a Eva, que ele tomou uma decisão drástica. Se não visse mais Eva, talvez o sentimento morresse. Numa tarde, Bruna chegou à aula com os olhos vermelhos. Meu pai, ele disse que eu não preciso mais fazer balé, que é perda de tempo. Eva ajoelhou-se diante dela. Por que ele disse isso, meu amor? Ele ouviu a senhora Almeida dizer que dança não é para meninas como eu, que eu deveria estar fazendo algo mais sério. A voz da menina embargou. Por trás da desculpa esfarrapada que dera à filha, estava a covarde tentativa de Theo de afastar Eva de sua vida e, consequentemente, da vida de Bruna, sem se importar com o sofrimento que isso causaria. Eva abraçou-a. Bruna, olhe para mim. A dança é para quem a ama, e você ama, não é? Bruna assentiu. Então não deixe ninguém, nem mesmo seu pai, tirar isso de você. Naquela noite, o pequeno apartamento de Eva parecia ainda menor, as paredes ecoando a tristeza de Bruna. A imagem dos olhos vermelhos da menina, da sua voz embargada ao contar sobre a decisão do pai, não saía da cabeça de Eva. Ela andava de um lado para o outro, o coração apertado. Ligar para Theo Montenegro, a simples ideia a enchia de apreensão. Ele era um homem poderoso, arrogante, que já deixara claro em mais de uma ocasião o abismo social que os separava. Que direito ela tinha de questionar as decisões dele sobre a própria filha? Ela era apenas a professora de dança, como ele mesmo fizera questão de frisar com frieza. O medo sussurrava em seu ouvido. Ele vai te humilhar, pode até tentar te prejudicar, tirar seu estúdio. A insegurança, companheira de tantos anos de luta, tentava convencê-la a recuar, a não se meter onde não era chamada. Mas então, a imagem de Bruna, tão pequena e vulnerável, sobrepunha-se a tudo. Bruna, que encontrava na dança um refúgio, uma forma de expressão, uma alegria que lhe era tão escassa. Eva sentia-se responsável. Ela tinha visto a transformação da menina, a confiança florescendo a cada trier, a cada sorriso compartilhado no estúdio. Permitir que Theo, em sua cegueira e egoísmo, arrancasse isso de Bruna parecia uma traição. Com as mãos trêmulas, Eva abriu a gaveta onde guardava as fichas de inscrição das alunas. O número de Theo estava ali, no formulário preenchido com uma caligrafia apressada e elegante. Olhar para aqueles dígitos parecia uma invasão, uma quebra de protocolo. Ela hesitou, o dedo pairando sobre o teclado do celular. Respirou fundo, buscando a coragem que tantas vezes precisara invocar ao longo da vida.
Não era por ela, lembrou a si mesma, era por Bruna, pela alma daquela criança que ela aprendera a amar como se fosse sua. Finalmente, com o coração batendo descompassado contra as costelas, ela discou. Cada toque do chamado parecia uma eternidade. Alô? A voz de Theo, do outro lado da linha, soou ainda mais fria e distante do que ela se lembrava, quase como um prenúncio da batalha que ela estava prestes a enfrentar. Eva engoliu em seco, a voz um pouco trêmula, mas firme. Senhor Montenegro, é Eva, a professora de dança da Bruna. Precisamos conversar sobre ela. Do outro lado da linha, a voz de Theo, já tensa por seus próprios conflitos, tornou-se gélida. Estou ocupado, senhora Eva. A pausa antes de pronunciar o nome dela foi carregada de uma impaciência calculada. É sobre a decisão de tirá-la do balé. Ela está sofrendo, e usar um comentário da senhora Almeida como desculpa é lamentável, até mesmo para o senhor. A indignação sobrepujou momentaneamente o medo. Com todo respeito, o que minha filha faz ou deixa de fazer não é da sua conta. Você é apenas a professora de dança dela. A frase saiu carregada de um desprezo que ele mal disfarçou, uma tentativa de reafirmar as barreiras sociais e emocionais que ele tanto lutava para manter intactas. Um esforço patético para convencer a si mesmo de que ela não significava nada. Eva sentiu a ferroada, mas também a nota de desespero na voz dele. Talvez eu seja apenas a professora de dança, senhor Montenegro, mas sou alguém que se importa com o bem-estar da sua filha, algo que, com todo respeito, o senhor parece disposto a sacrificar sabe-se lá em nome de quê. E desligou, o coração batendo forte, não de medo, mas de indignação e uma tristeza profunda pela cegueira deliberada dele. O comentário de Theo ecoou em sua mente. Apenas a professora de dança, negra, pobre. Ele a via assim, e doía, e Theo, ferido em seu orgulho, manteve a proibição. Bruna, de fato, parou de frequentar o corpo em poesia. Seus dias tornaram-se cinzas. Dias depois, houve um evento beneficente na cidade. Theo, como um dos patrocinadores, era presença obrigatória. Para sua surpresa e desconforto, o estúdio de Eva fora convidado a fazer uma pequena apresentação. Ele viu Eva no palco não como a professora de sua filha, mas como a artista que ela era. Iluminada, poderosa, contando histórias com cada movimento. O público aplaudiu de pé. No coquetel que se seguiu à apresentação, o ar vibrava com conversas e o tilintar de taças. Eva, num vestido ébano simples que abraçava suas curvas com elegância e realçava o brilho natural de sua pele, sentia um par de olhos azuis fixos nela. Eram os de Theo. Desde que ela subira ao palco, ele mal piscara. A intensidade de seu olhar, uma carícia que percorria cada centímetro dela. Ele, o homem de gelo, parecia hipnotizado, a admiração transbordando em seu semblante normalmente impassível. Eva, por sua vez, sentiu o peso daquele olhar como um arrepio que lhe percorria a espinha, desestabilizando suas defesas, uma mistura perigosa de receio e uma atração que ela lutava para negar. Aquele homem, com todos os seus defeitos e preconceitos, despertava nela sensações que a assustavam e atraíam na mesma medida. A bolha de tensão e fascínio mútuo foi brutalmente rompida quando um dos convidados de Theo, um empresário corpulento conhecido por seus comentários jocosos e sua falta de tato, aproximou-se de Eva com um sorriso debochado. Ora, ora, se não é a bailarina! Veio a brilhantar nossa noite com seus movimentos exóticos. O homem disse, a voz pastosa, varrendo-a com um olhar lascivo. Diga-me, querida, esse seu bronzeado é natural ou você passa horas no sol para manter essa cor tão vibrante? O sangue de Eva ferveu, o insulto velado queimando em seus ouvidos. Antes que pudesse formular uma resposta, ela viu pelo canto do olho Theo se enrijecer. Ele estava perto, observara a abordagem. Por um instante, uma fagulha de esperança acendeu em Eva. Ele interviria, a defenderia, mas a fagulha morreu tão rápido quanto surgiu. Theo hesitou, os lábios se contraíram como se fosse falar, mas então o medo do que os outros pensariam, o peso de sua posição social e de seus preconceitos arraigados, paralisou-no. Ele desviou o olhar, um leve tremor nas mãos, fingindo estar subitamente interessado em algo do outro lado do salão. Eva viu a hesitação, a escolha pela covardia. A decepção foi um golpe físico mais doloroso que as palavras do empresário.
Engolindo a amargura, ela ergueu a cabeça, a dignidade como um escudo. Minha cor, senhor, sua voz saiu firme e cortante, é tão natural quanto a sua evidente falta de educação. E meus movimentos contam histórias que, aparentemente, sua sensibilidade não consegue alcançar. Ela virou-se com a graça de uma rainha e afastou-se, deixando para trás um Theo afogado em vergonha e um empresário momentaneamente atônito, antes de soltar uma risada desconfortável. Aquela noite marcou um ponto de virada profundo e doloroso. Eva sentiu o sangue gelar e em seguida ferver de uma raiva fria e lúcida. A omissão de Theo, seu silêncio cúmplice diante do racismo explícito, foi mais cortante do que qualquer insulto que o empresário pudesse proferir. Uma parte dela, a mais vulnerável, sentiu uma vergonha retrospectiva por qualquer fagulha de sentimento que pudesse ter nutrido por aquele homem. Como pôde ter se permitido sentir uma atração, por mais fugaz que fosse, por alguém tão moralmente fraco? Não, Eva não precisava de defesa. Ela sempre se defendeu, construiu sua vida e sua carreira sobre a rocha de sua própria resiliência. O que ela esperava, num canto quase inconsciente de seu coração, não era um cavaleiro de armadura, mas um simples gesto. Um sinal de que Theo via além das superfícies, de que a conexão que ela sentia, os olhares que trocavam e que lhe arrepiavam a alma, não eram fruto de uma imaginação maluca dela. O silêncio dele foi a resposta mais brutal. A atração era, talvez, unilateral, ou pior, algo que ele considerava indigno de ser reconhecido ou defendido. Para Theo, a imagem de Eva enfrentando o preconceito sozinha, enquanto ele se acovardara, assombrava-o. A culpa pelo acidente que lhe tirou a esposa, que ele tentava afogar em trabalho e arrogância, parecia agora a se misturar com uma nova culpa, a de ser um homem fraco, preconceituoso, incapaz de reconhecer o valor de uma mulher extraordinária por causa da cor de sua pele e de sua origem humilde. No entanto, sentia-se sem forças para fazer qualquer coisa. Só sabia que tinha que manter Eva longe da sua vida, da vida da sua filha. Para Bruna, a ausência das aulas de dança e de Eva foi devastadora. A dança não era apenas um hobby, era sua voz, sua alegria, a única fresta de luz em sua existência solitária. Sem ela, sentia que o pouco de cor e brilho que conseguira em sua curta vida fora brutalmente cortado. A saudade de Eva, de seus conselhos, de seu abraço caloroso, era uma dor física, e assim a tristeza de Bruna a consumiu. A febre de Bruna tornou-se a sombra constante na mansão Montenegro. Theo, inicialmente, reagiu com a eficiência fria que lhe era característica nos negócios. Chamou não um, mas 3 dos melhores pediatras da cidade. Cada consulta era um balé de exames, perguntas incisivas de Theo e respostas evasivas dos médicos. Os exames clínicos estão perfeitos, senhor Montenegro. Nenhuma infecção aparente. Fisicamente, sua filha está saudável. Saudável, explodia Theo, a voz rouca de noites em claro e desespero contido. Ela queima em febre há dias, mal se alimenta, passa as noites chamando um nome. Ele hesitava em dizer o nome de Eva, como se admitir aquilo em voz alta desse poder à causa de seu tormento. O último especialista, um senhor de cabelos brancos e olhar perspicaz, que já vira muito da fragilidade humana por trás de fachadas de poder, foi o mais direto. Senhor Montenegro, disse ele, após um longo e silencioso exame em Bruna, que resmungava baixinho, a medicina tem seus limites. A febre de sua filha não tem origem orgânica detectável. Já considerou que a causa pode ser emocional? Algum trauma, alguma perda, uma saudade profunda? Theo sentiu o chão sumir. Emocional, a palavra ecoou em sua mente, acusatória. Ele se lembrou da alegria de Bruna ao falar das aulas de dança, do brilho nos olhos ao mencionar Pro-Eva. Lembrou-se de sua própria decisão cruel de proibi-la, da tensão que se instalara, do silêncio gélido de Eva no evento. A culpa o atingiu como um soco. Ele era a causa, sua arrogância, seu preconceito, sua tentativa de controlar sentimentos que o assustavam. Nos dias que se seguiram, a condição de Bruna piorou. Os delírios tornaram-se mais frequentes e o nome Eva era um lamento constante, um fio de voz frágil que cortava o silêncio opressor da mansão. Pro-Eva, cadê a música? Quero dançar. Eva, por favor. Theo passava horas ao lado da cama da filha, o coração esmagado. O medo de perdê-la era uma presença física, gelada, que o paralisava.
Ele olhava para o rostinho pálido de Bruna e via o reflexo de sua própria falha como pai, como homem. A ideia de procurar Eva surgiu, tímida, quase vergonhosa. Seu orgulho, ainda que ferido, relutava. Como encarar aquela mulher depois de tudo, depois de sua covardia, de seu desprezo velado? Ele, Theo Montenegro, implorando? A imagem o enojava. Mas então, Bruna teve uma convulsão febril. Curta, mas terrível o suficiente para estilhaçar o que restava da armadura de Theo. O pânico sobrepujou qualquer resquício de orgulho. Ele viu a fragilidade da vida de sua filha e soube que não havia mais escolha. Engolindo o nó de angústia e vergonha que lhe subia à garganta, pegou as chaves do carro. O nome de Eva, agora, não mais uma acusação, mas a única e desesperada esperança. Dirigiu até o corpo em poesia como um autômato, a mente repassando 1000 cenários, todos humilhantes. Estacionou, mas permaneceu no carro por longos minutos, as mãos suando no volante. O que ele diria? Como ela reagiria? E se ela se recusasse? A possibilidade o aterrorizava. Finalmente, com o peso do mundo nos ombros, saiu do carro e caminhou até a porta do estúdio. Eva estava guardando alguns adereços quando ouviu a campainha. Era tarde, a última aluna já tinha ido embora. Ao abrir a porta e dar de cara com Theo Montenegro, pálido, os olhos fundos e avermelhados, a postura normalmente imponente, agora curvada pela exaustão e pelo desespero, ela recuou instintivamente. Senhor Montenegro? A surpresa em sua voz misturava-se a uma cautela fria. Theo tentou falar, mas a voz falhou. Ele pigarreou, o olhar fixo no chão antes de conseguir encarar os olhos de Eva, que o fitavam com uma mistura de desconfiança e algo que ele não conseguia decifrar. Eva, As palavras pareciam arranhar sua garganta. Eu preciso da sua ajuda. A frase saiu quase inaudível, um pedido que lhe custava a alma. Minha ajuda? Ela repetiu, a incredulidade tingindo sua voz. Acho que o senhor deixou bem claro o que pensa sobre mim e meu trabalho. A acusação implícita em suas palavras o atingiu, mas ele não recuou. Merecia aquilo, e muito mais. Não é por mim, é pela Bruna. Ao ouvir o nome da menina, a expressão de Eva mudou instantaneamente. A dureza em seus olhos suavizou-se, dando lugar a uma preocupação palpável. Pela Bruna? O que aconteceu com ela? Ela está doente, Eva, muito doente. A voz de Theo embargou, a fachada de controle finalmente desmoronando. Febre alta há dias. Os médicos, eles não sabem o que fazer. Acham que é emocional. Ele desviou o olhar, a vergonha o consumindo. Ela não para de te chamar. Eva sentiu um aperto no coração. Bruna, sua pequena e doce Bruna. A imagem da menina sorrindo, dançando, contrastava dolorosamente com a descrição de Theo. Qualquer ressentimento que sentisse por ele foi soterrado pela urgência da situação. Onde ela está? Perguntou Eva, a voz agora firme e prática. Em casa, na mansão. Leve-me até ela. Não foi um pedido, mas uma ordem suave. O caminho até a mansão foi feito em um silêncio tenso. Ao entrarem no quarto de Bruna, o coração de Eva afundou. A menina estava pálida, os lábios secos, os olhos fechados, resmungando palavras desconexas. Eva aproximou-se da cama, afastou uma mecha de cabelo úmido da testa da menina e sussurrou. Bruna, meu amor, sou eu, a Proeva. Como se ouvisse um chamado de muito longe, Bruna abriu os olhos lentamente. Focou em Eva e um brilho fraco, quase imperceptível, surgiu em suas pupilas. Um pequeno soluço escapou de seus lábios. Eva? Sim, querida, estou aqui. Eva segurou a mãozinha quente da menina. Um sorriso frágil brotou nos lábios de Bruna. Você veio. Nos dias que se seguiram, Eva tornou-se uma presença constante no quarto de Bruna. Lia histórias, cantava baixinho ou simplesmente ficava ao seu lado, segurando sua mão. A febre começou a ceder, a menina voltou a se alimentar aos poucos. Theo observava tudo à distância, maravilhado e atormentado. Maravilhado com a forma como Eva parecia ter um poder curativo sobre sua filha, a maneira como seus olhos brilhavam com ternura genuína ao cuidar de Bruna. Atormentado pela culpa, pela consciência de que fora ele quem quase destruíra aquele laço. Numa tarde, Bruna, já mais forte, olhou para Eva com seus grandes olhos suplicantes. Proeva, eu quero voltar a dançar. Sinto tanta falta. O papai não deixa mais. Ela olhou para a professora.
Você fala com ele, por favorzinho? Eva sentiu o peso do pedido. Olhou para Theo, que estava parado à porta, ouvindo. Ele parecia menor, mais vulnerável do que ela jamais o vira. Confrontar Theo novamente sobre as aulas era reacender uma ferida. Mas como negar aquele pedido vindo de Bruna? Theo, por sua vez, sentiu o dilema de Eva e o olhar esperançoso da filha. Permitir que Bruna voltasse às aulas de dança significava admitir seu erro publicamente, significava ceder, significava de alguma forma reconhecer o valor de Eva, não apenas como cuidadora, mas como a profissional que ele desprezava. E mais assustador ainda, significava manter Eva em sua vida, em seu círculo, o que obrigaria a confrontar os sentimentos confusos e poderosos que ela despertava nele. O medo e o orgulho ainda lutam, mas a imagem de Bruna definhando e o brilho que voltava aos seus olhos com a simples menção da dança eram argumentos indiscutíveis. A forma como Eva olhava para sua filha, com um amor e uma dedicação que ele, o pai, raramente demonstrava, era um espelho de suas próprias falhas, mas também uma inspiração. Aquele encanto por Eva, antes uma atração perigosa que ele tentava suprimir, transformava-se em uma admiração profunda por sua força e bondade. Ele suspirou, um som carregado de exaustão e uma rendição hesitante. Bruna, disse ele, a voz ainda rouca, se você estiver se sentindo bem, pode voltar para suas aulas de dança. O sorriso que iluminou o rosto de Bruna foi a recompensa mais imediata e dolorosa que Theo já recebera. E o olhar de surpresa, quase gratidão que Eva lhe lançou, plantou uma semente minúscula e incerta de esperança em seu coração devastado. Ele passou a buscar Bruna, mas desta vez observava as aulas. Via Bruna desabrochar e via Eva, sua paixão, sua dedicação. A beleza dela, antes intimidante, agora o desarma. Era impossível negar, estava profunda e irremediavelmente apaixonado. E indo de encontro a toda a sua lógica fria que tanto orgulhava, constatou alarmado: preciso e quero essa mulher na minha vida. Mas como fazer? O homem que sempre teve tudo e todos aos seus pés sabia que qualquer chance sua com Eva era quase inexistente. Ele notara o abismo ainda maior que se formou entre eles após o evento beneficente. Apesar de todo o amor e devoção que ela tinha por sua filha, com ele o contato eram apenas em poucas palavras de educação. Naquela noite, Theo não conseguiu dormir. A constatação de seu amor inegável por Eva o alarmava, mas já não tinha medo. Apenas a expectativa de encontrar e finalmente confrontar Eva e a si mesmo. No dia seguinte, Theo foi ao estúdio. Eva estava limpando o local após a última aula. Ele parou na porta, o coração na boca. Eva. Ela se virou, surpresa. Havia cansaço em seus olhos, mas também uma força inabalável. Senhor Montenegro, eu preciso me desculpar. A voz dele era baixa, hesitante. Pelo meu silêncio no evento, pelas coisas horríveis que pensei, que senti, pela forma como a tratei. Eu fui um covarde, um ser desprezível. Eva apenas o observava, esperando. Eu não sei como consertar isso, ele continuou, a arrogância desaparecendo para dar lugar a uma vulnerabilidade crua. Mas eu vejo o que você significa para Bruna, e para mim também. Você é extraordinária, Eva, forte, talentosa, gentil. E eu fui um canalha, cego, arrogante, preconceituoso, cego demais para ver ou admitir. Ele se aproximou. Eu me apaixonei por você, Eva, desde o primeiro dia. Mas meu preconceito, meu orgulho, meu medo estúpido do que os outros pensariam, minha própria arrogância, tudo isso me impediu de ser o homem que você e Bruna merecem. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Eva. Eram lágrimas de dor passada, mas também de uma pequena esperança. Palavras são fáceis, Theo. Eu sei. Por favor, me perdoe. Me dê uma chance de mostrar, não só por mim, mas pela Bruna também. E, se você puder, um dia, talvez, por nós. Quero mudar por você, para você e minha filha. Eva, apesar da onda de sentimentos desconhecidos que transpassava sua alma, com toda a sua calma e uma tranquilidade inexistente, apenas disse: Senhor Montenegro, ninguém muda pelo outro, mudamos por nós mesmos.
por acreditarmos que podemos ser alguém melhor. E, sinceramente, não confio em você. Mude, mas mude por você mesmo e por sua filha. Seja o pai que ela merece ter. Theo, atordoado com a resposta de Eva, insistiu. Eu sei, e você está certa. Quero tentar ser o pai que Bruna merece e o homem digno de ser amado por você. E ele tentou. Começou a passar mais tempo com Bruna, a ouvi-la de verdade. Educou-se sobre questões raciais, confrontou seus próprios preconceitos, questionou seus privilégios, apoiou projetos culturais indicados por Eva, demitiu o advogado que fizera o comentário racista, enfrentando o escândalo nos círculos sociais ao deixar claro o motivo da demissão de uma figura tão influente na cidade. Passou a frequentar as aulas de Bruna, não apenas para buscá-la, mas para vê-la dançar, para ver Eva encenar. Eva observava, cética, mas com uma secreta esperança. Via as mudanças, a gentileza genuína. Ainda assim, o medo a paralisava. Mas Bruna, com sua sabedoria infantil, percebia. Certo dia, após uma apresentação, pegou a mão de Eva e a do pai. Papai, a Proeva consertou meu coração quando ele estava triste. Acho que ela pode consertar o seu também. E você pode fazer ela sorrir de verdade, como ela me faz sorrir. As palavras de Bruna quebraram as últimas resistências de Eva. Olhou para Theo, que a encarava com vulnerabilidade. Ele ajoelhou-se. Eva, eu te amo. Amo sua força, sua paixão, sua bondade. Errei, fui um tolo. Você me ensinou o que é amar, o que é ser um homem melhor. Eu sei que ainda tenho um longo caminho, mas, por favor, me perdoe e me dê a honra de tentar te fazer feliz. Lágrimas de emoção escorreram pelo rosto de Eva. Viu a sinceridade, o amor de Bruna e sentiu seu coração render-se. Eu também te amo, Theo, sussurrou. A mansão solitária encheu-se de risos, música, dança. Eva e Theo, com Bruna como o elo mais precioso, construíram uma família sobre a redenção, o perdão e um amor mais forte que qualquer preconceito. E a bailarina que ensinou um bilionário a amar também o ensinou que a verdadeira riqueza estava em um coração capaz de mudar e em uma alma que dançava em harmonia com a de quem se ama.